vamos direto para a nossa entrevista nacional com o Flávio Ludigero. Flávio, prazer falar com você, o iniciador do Officeless, que existe desde 2017, antes do mundo pensar em ficar enclausurado, em ficar em home office, antes da gente ficar meio perdido o planeta inteiro. Poucas empresas, mas já com experiências relevantes de deixarem os seus colaboradores em casa. O Officeless já era um movimento que apostava em autonomia, apostava em segurança, apostava também em propósito, né? E aí ele está formando times pelo Brasil já há bastante tempo, né? O Flávio Ludigero fala direto de Brasília, ele é uma das figuras à frente desse movimento, que terminou ganhando muita relevância naturalmente pelo momento de pandemia que a gente vive. Obrigada por estar aqui com a gente, Flávio. Tudo bem com você? Tudo bom, Maia, tudo ótimo. Fala aqui de Brasília. Muito obrigado aí pelo convite, estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Vamos bater esse papo que vai ser legal. Então, hoje a gente resolveu fazer um programa temático sobre home office, porque grandes empresas do mundo já anunciaram que mesmo que tudo volte ao normal, e vai voltar, não vai ser o novo normal, porque eu também não acredito nisso, mas vai voltar a rotina, pelo menos para rodar os negócios e a vida, elas vão manter os seus colaboradores em home office. É o caso do Google, do Twitter, no Brasil várias empresas grandes, inclusive da área financeira, também anunciando isso, e aí se percebeu aquilo que a gente já sabia, nós da área de comunicação, vocês do Officeless e outras empresas que já rodavam isso, mas as pessoas não apostavam muito, principalmente nas empresas. Daqui a pouco a gente vai mostrar com uma advogada, a Mayra Cavalcante, sobre quais são as vulnerabilidades e quais são realmente as fragilidades da legislação brasileira quando se trata de home office no Brasil. O que pode nos impedir de dar passos tão consistentes nesse caminho. E aí, viajando, passeando, acessando, navegando pelo o conteúdo da Officeless, eu vi que vocês falam de vários assuntos. Antes de falar sobre, por exemplo, o poder da flexibilidade, que é um dos seus assuntos preferidos, eu sei, eu queria que você contasse um pouco como foi que vocês despertaram para isso e vocês fizeram disso um movimento no Brasil. Legal. Bom, a gente trabalha remotamente desde 2008, na verdade. A gente trabalhava para uma empresa norte-americana, morando na Austrália nessa época. E a gente, naquele momento, a gente entrou em contato, né, com o trabalho remoto. A gente teve a liberdade de morar num outro país, isso ainda em 2008. E em 2012 a gente volta para o Brasil, a gente cria uma empresa que é um estúdio de design que atende startups com a sede em Brasília, mas que atende startups no Vale do Silício. E atendendo essas startups do Vale do Silício, a gente percebeu que a gente mudava a forma como elas trabalhavam. Então, como a gente já estava bem acostumado a trabalhar remotamente, a gente achou natural criar um movimento e entender que podem existir novas formas de se trabalhar. Então, quando a gente fala que o trabalho tem que ser pautado na confiança, no propósito, na autonomia, é a nossa visão de futuro. Então, o Officeless nasce em 2017 como um movimento e desde lá a gente vem ajudando uma série de empresas como a iFood, Simpla, a Cato, o Superior Tribunal Federal, o TCU, todos esses órgãos que, alguns deles já tinham despertado para o trabalho remoto, e a gente está acelerando essa mudança cultural e permitindo que esses times performem e realizem muito mais remotamente do que presencialmente ali, né, de alguma forma. Na verdade, o home office, ele, através desse poder da flexibilidade que você menciona com muita propriedade, ele resolveu um problema que é um problema de talento. Não é que faltam, vocês dizem isso nos conteúdos de vocês, não é que faltam talentos no Brasil ou nas empresas. Só que os talentosos, os criativos, os inovadores e mesmo aquelas pessoas que entregam um trabalho que é bacana, que é honesto, elas estão precisando de uma outra relação com o trabalho. E isso a gente tem discutido ao longo de muito tempo, porque nós formamos pessoas ainda com base na Revolução Industrial. Bota a farda, toca a campainha da escola, você é avaliado por 12 questões mensalmente sobre aquilo que foi ensinado. O desenvolvimento das habilidades ficou em segundo plano. E aí veio a pandemia, acelera isso e desnuda o que as pessoas que já estavam
estavam pesquisando ou atuando nessa área já sabiam. A relação com o trabalho precisa ser outra, porque a gente ainda vive uma relação quase de demonizar o trabalho, né? O trabalho, ele foi construído principalmente, mesmo a gente estando na segunda década do século XXI, como um fardo, como algo que te aprisiona, que te obriga a fazer coisas dentro de regras e que não privilegia a questão da produtividade e da qualidade. E aí, dentro do poder da flexibilidade, vocês abordam isso com uma transparência que eu acho que é muito importante, mostrando que realmente a confiança gera responsabilidade e gera resultado, não é, Flávio? Gera resultado. Totalmente, totalmente. Eu acho que a relação de confiança é a base, né? Acho que para as organizações que querem operar nesse modelo, que as pessoas, a partir de agora, acho que com a pandemia, teve um fórceps para forçar o trabalho remoto de alguma forma, e isso permitiu que as pessoas agora criassem novas relações e começassem a confiar umas mais nas outras, assim, de alguma forma. Então, é um ponto chave, né, essa questão. E aí tem muitas empresas, né, que estão ainda indo por modelos híbridos, né. Então, assim, não é uma questão de tudo ou nada, né. Elas podem manter o escritório, mas elas vão precisar ressignificar esse espaço de trabalho. É o que a gente fala que é o modelo híbrido. Então, o modelo híbrido você tem ainda a tua sede, mas a sede vai precisar ser repensada do ponto de vista de arquitetura, do ponto de vista de olhar para aquele lugar não mais como uma obrigação para se trabalhar, como a Maia falou, a gente tem ainda muito reflexo da era industrial, né? Mesmo a gente está hoje no século XXI, temos tecnologias exponenciais, conectividade, então como é que a gente entra qual que é a lógica de você exigir que as pessoas vão para um centro da cidade, trabalhar dentro de um escritório, sendo que ela pode, com um simples computador e uma boa internet, trabalhar de onde quiser, né? Então, acho que esse é um ponto para os líderes dessas grandes empresas e das pequenas e médias também começarem a olhar com mais atenção, né? Enquanto você está falando, a gente está colocando alguns e-books, mostrando o site de vocês, mostrando como que vocês trabalham, os conteúdos que vocês abordam. Eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que você até começou falando sobre isso, da tua experiência, mas assim, é possível, acho que existe muito ainda o conflito entre o sonho pessoal e o profissional. Esse conflito deve existir, tipo, continuar na empresa que eu amo ou acreditar no meu sonho e ir atrás de morar num lugar diferente, ir atrás de ter uma outra vida, as nossas raízes serem diferentes, né? Porque acho que a gente ainda está naquela pegada de ou isso ou aquilo. E, na verdade, a gente tem que evoluir para isso e aquilo. Não é, Flávio? Acho que a pegada é essa, sim, né? Sim, sim. A gente tem que viver na abundância, né? Acho que a gente está ainda com uma mentalidade da escassez. E, de alguma forma, hoje, quando as pessoas podem trabalhar da onde elas querem, elas podem viajar o mundo de alguma forma. Elas podem trabalhar sem precisar ir para os grandes centros. Acho que está tendo um êxodo dos grandes centros para as cidades menores, onde você tem uma qualidade de vida muito melhor. Muitas vezes você está trabalhando para uma empresa internacional, recebendo em dólar, e você consegue levar uma qualidade de vida excepcional. Então, o trabalho e a vida pessoal, eu gosto muito de comparar com o trabalho de um artista, né? Você imagina Van Gogh pintando um quadro. Ele não falava assim, agora eu estou trabalhando, agora eu estou tocando a vida pessoal. Acho que hoje a gente tem uma não linearidade entre o pessoal e o profissional, né? A gente sim tem que saber separar muito bem, né, os momentos pessoais de cada um, mas na medida que você se apaixona pelo que você faz, pelo seu trabalho, aquilo fica muito mais leve. E isso hoje a gente tem essa liberdade, né, de poder trabalhar de onde quiser e para qualquer empresa do mundo, né? Então, assim, a gente realmente quebra barreiras aí e não fica restrito a um centro econômico, a um centro da cidade. Então, a gente está dando uma liberdade genuína, né, para as pessoas. A pandemia foi cúmplice, não dizendo que ela foi boa, mas no caso de vocês, de tudo que vocês já estavam falando há bastante tempo. E é uma das coisas sobre o que é mentira, o que é verdade, o que é mito, né? O que é lenda, na verdade, que se fala sobre home office, é que as pessoas não se envolvem não estando na empresa.
Você acha que é possível as pessoas participarem e vibrarem com aquilo que elas criam, pela experiência que vocês têm? Qual é o teu depoimento e a tua experiência sobre isso? Total, eu acho que assim, as empresas estão muito acostumadas, né, com o presenteísmo, né, o fato da pessoa estar lá de corpo presente. O gestor acha que ela está trabalhando, muitas vezes não está, e tem outras formas das pessoas se conectarem hoje, né? Então, se a gente olhar para outros mercados, né, o mercado de games, por exemplo, onde os jovens estão hiperconectados e jogando online, a gente tem a telemedicina. Então, hoje, essa conexão entre as pessoas, com a tecnologia que a gente tem hoje, com a velocidade que a gente tem hoje de internet, ela é muito possível acontecer. Você não precisa estar presente. E outra coisa, não vai excluir o presencial, né? Então, a gente trabalha remotamente há mais de 10 anos, só que de tempos em tempos, pré-pandemia, a gente se encontrava, né? A cada 3 meses, a gente fazia esse encontro com o time, que é essencial. A gente ainda não tem tecnologia que substitua, né, o contato humano, mas dá para você suprir essa demanda com rituais, com boas práticas, né, de comunicação, interação. Então, não é algo excludente, né? Então, se você está lá no espaço físico, não garante que você tenha uma cultura empresarial forte. Muitas vezes, e tem milhares de exemplos de empresas que construíram uma cultura fortíssima com um time completamente distribuído, né, no globo. Eu acho que você tem que ir calibrando, né, essa cultura corporativa, no sentido de quem está remoto ser tido e ser visto e se sentir como parte, e quem está lá, né, ser parte também relevante de um time que conduz as coisas presencialmente. Eu acho que essa pegada do híbrido, né, do flexível, ela faz muito mais sentido, na verdade, porque você termina alimentando um fluxo de produção que é absolutamente rico, na verdade, né? As empresas Sim. que procuraram vocês, elas procuraram vocês para resolver um problema? Que tipo de problema elas buscavam resolver? E por que elas viram no trabalho remoto uma solução para isso que poderia ser um problema para elas? Acho que as empresas estão percebendo que cada vez mais, né, essa nova geração está nessa busca desse estilo de vida, né? Então, a geração Z, que está, né, tá chegando no mercado de trabalho, não está mais a fim de ficar enclausurada no escritório, então elas estão já de olho nisso. E tem várias dores, né? Tem várias dores de organização, né? Quando você vai para o ambiente remoto, isso requer novos processos de trabalho, a empresa precisa estar mais organizada, existe a dor da, da, da desconexão entre as pessoas, então a gente vem fortalecendo essa cultura na empresa para aumentar essa conexão entre as pessoas. Muitas empresas nos procuraram depois da pandemia, sim. Acho que a pandemia jogou fez um fórceps e elas estão experimentando hoje o que a gente chama de 100% distribuído, né? Que as pessoas estão trabalhando de casa, o que não é o novo normal. Eu não gosto desse termo. O que a gente está vivendo hoje, na verdade, é um anormal, né? As pessoas estão em casa, estão cuidando dos filhos, estão tendo que lidar com tarefas domésticas que antes não existiam, isolamento social. Então, as empresas vêm trazendo muitas questões, inclusive emocionais, assim. As pessoas estão muito ansiosas, porque vem muito uma cultura de uma comunicação imediatista, né? E não uma comunicação que respeita o tempo das pessoas. Então, a gente acaba atuando bastante nisso, em como educar a empresa para ela se comunicar de uma forma diferente, ela deixar as coisas mais documentadas, mais organizadas. E na medida que essa empresa vai investindo mais nessa comunicação que respeita o tempo das pessoas e não exige o tempo das pessoas, ela vai ganhando essa maturidade para o trabalho remoto se sedimentar na cultura da empresa. O próprio trabalho remoto, eu acho que muito provavelmente, e aí eu queria saber de você, ele um pouco colaborou para as pessoas, para as empresas, perderem um pouco o medo da automação, que deu uma acelerada na medida em que a nossa experiência com ele foi mostrando outras coisas. Quer dizer, foi mostrando o que pode ser exponencial, o que pode ser instantâneo, o que pode ser construído e que os processos, eles inclusive podem ser mais transparentes, considerando
blockchain, considerando outras ferramentas que trazem para o remoto mais transparência. Acreditem, apesar dos riscos, eu não estou aqui dizendo que não existe risco. Viver é um risco, gente. Não se iludam. A gente não pode se iludir, achar que tem moleza em qualquer lugar, ou no digital, ou no real, ou no presencial. Sempre vai ser um risco, na verdade. Mas eu acho que as pessoas perderam um pouco esse receio. Tu colaborou, você acha, para as pessoas com essa experiência entenderem mais o que vem por aí, porque o que está rodando é fichinha perto do que vai rolar, na verdade, né, Flávio? Exatamente. Acho que a blockchain trouxe essa lógica, né, de descentralização do poder. E o que a gente tem visto é que as organizações estão ficando cada vez mais horizontalizadas, né, e numa lógica distribuída também. Então, como você falou, acho que a blockchain, as criptomoedas estão vindo com novas lógicas, né? E o trabalho remoto também, ele tem essa essência da descentralização do trabalho, né? O trabalho não precisa ser centralizado no escritório, ele pode estar distribuído. Então, a blockchain é um ótimo comparativo. E as pessoas foram jogadas à força exatamente nesse 100% distribuído, né? E o ser humano, ele é muito criativo. Ele está fazendo festa online, está fazendo happy hour online, cafezinho online, aniversário, até casamento online está acontecendo. Só o que tem, então, né? É só o que tem. Outro dia eu entrevistei uma advogada que ela disse que os contratos de namoro aumentaram assim exponencialmente, igual o vírus, na verdade, né? Porque começou a morar junto, já rola uma tensão, se tiver um patrimônio no meio, ou se não, tem briga até porque vai ficar com cachorro, com bichinho de estimação, né? Você estava falando do blockchain, aí eu lembro que o LinkedIn, a Monster, a própria Glassdoor, né, que é uma comunidade incrível também, global, eu acho que elas já estavam trazendo essa experiência. Então, eu acho que experiências, já encerrando a nossa entrevista, como o da Officeless, eu acho que vocês ganharam uma vitrine justa, honesta, da importância disso. Né? O que você enumeraria como negativo? Você que é praticamente o embaixador do home office, como negativo do home office, hein, Flávio? Eu diria que, assim, talvez o lado negativo do home office seja o que a gente está vivendo hoje, não é o trabalho remoto, né? Acho que quando as pessoas só podem trabalhar de casa, ela não está vivendo a plenitude do trabalho remoto, né? Eu, por exemplo, normalmente, fora da pandemia, eu trabalhava de casa de manhã e à tarde ia para um coworking, ou ia para o próprio escritório que a gente tinha aqui em Brasília. Porque tem a diferença do remoto e do, né, online. Uhum. Tem total a diferença, exato. Então, assim, acho que acho que o lado talvez negativo seja as pessoas terem que ficar enclausuradas em casa como único lugar e às vezes tem muita distração, a pessoa não tem um ambiente adequado. Na verdade, a diferença é entre remoto e home office, né? Tem versus alguma... É bem diferente. Remoto versus home office, que é bem diferente. É porque é um desafio ficar em casa. E a gente não está falando para as pessoas ficarem em casa. A gente está falando para as pessoas terem liberdade de escolher onde elas querem ser inspiradas, onde elas podem fazer os seus projetos. E como se trabalhou muito. Nossa, tem empresa que diz, não quero mais voltar. Porque está todo mundo trabalhando mais até, né? Acho que a entrega é diferente. Esse é um problema. A gente precisa calibrar isso, né? As pessoas estão trabalhando muito mais porque elas estavam acostumadas com presenteísmo, né? Que é você estar presente, você está trabalhando. Agora as pessoas estão se fazendo presente, trabalhando muito mais. Então, o que eu mais escuto é que as pessoas passam o dia inteiro em reuniões, estão trabalhando 8, 10 horas. Então, acho que esse é um efeito colateral danoso, assim, né? Então, como as empresas não têm essa maturidade na comunicação ainda, um efeito colateral está sendo isso, o excesso de reunião, a gente tem que se educar, né? Vai ter que ter uma educação corporativa, né? Até para criar uma segurança psicológica, que eu acho que foi um termo que veio muito forte agora. Né? Além de tudo isso que está acontecendo, você tem segurança psicológica para tomar uma decisão, você como líder, você como colaborador, você como pessoa, e aí a gente está num momento assim, de muita insegurança por conta do lado negativo enorme, gigante que essa pandemia trouxe. Enfim, gente, acessem o Officeless, eles são incríveis. Já sigam um tempão, maior tempão que eu sigo. Olha.
Acho muito bacana, acho incrível, super me identifico e eu acho que a gente precisa ver o outro lado de quem já está rodando. Uma das dicas para a gente mudar o nosso jeito de trabalhar é a gente perguntar quem está lá na frente ou quem está num outro lugar, não precisa estar na frente, ou quem já rodou uma experiência. E aí, como é que foi? Me conta. Que aí você vai ter o outro ponto de vista, né? Acho que o Officeless, ele oferece isso para a gente no momento que a gente precisa lidar com essa situação e que as empresas inteligentes vão apostar nisso. Eu não estou dizendo que não é inteligente ter trabalho presencial. Tem empresas e empresas, negócios e negócios, modelos e modelos, pessoas e pessoas. Mas que isso está sendo levado super em conta, até pela economia, né? Até pela economia, né, Flávio? Total. Flávio, obrigada. Vamos falar depois mais vezes. Vou escolher uma pauta assim bem espinhosa para falar com você qualquer dia desse, tá bom? Vamos, pode puxar. Muito obrigada, querido. Flávio Ludigeiro de Brasília, Maia. com Officeless. Obrigada, querido.